temos desprezado o teu nome? O próprio texto oferece para nós a hermenêutica da interpretação. Onde é que eles não estavam honrando o nome de Deus e não compreenderem a filiação? Se o primeiro ponto era não compreender o amor de Deus, o segundo ponto é não compreender a filiação. Não entender o que é filiação. Irmãos, todos os pontos aqui são gloriosos, são profundos para a nossa meditação. Se aqui nós estamos vendo a construção do caminho da apostasia, nós vamos estudar isso com detalhes. O que aconteceu ali no final do livro de Neemias? Porque existe um retorno à degradação, mas imediatamente Deus levanta a sua mente, sua voz profética, através de Malaquias. Então, primeiro ponto, em que nós nos tem amado? A desconfiança, a incompreensão do amor de Deus. Segundo, não compreender a filiação. Filiação, irmãos, é uma posição eterna que você ganha mediante a obra da salvação, novo nascimento. Então, vamos fazer uma comparação, né? Se você se diz cristão e eu falo, olha, se é verdadeiro ou é nominal? Você que deve fazer isso. Eu não quero julgar ninguém. Eu não estou aqui para julgar. Eu estou aqui para advertir como Cristo adverte, como Luiz Fontes está divertindo. Então eu pergunto, eu sou cristão verdadeiro? Sou. Bom, se eu sou cristão, eu sou filho de Deus. Se eu sou filho de Deus, você obedece a seu pai? Se você se acha cristão, veja se você está obedecendo a Deus. Você está obedecendo a Deus? Você sabe que você é filho de Deus, então você tem que obedecer seu Pai Celestial? Você não pode rejeitar? Mas nós rejeitamos. Tem uns que nem se denominam cristão. Mas toma cuidado, os religiosos que se denominam cristão, mas não obedecem a Deus, fazem a coisa por um amor ao outro, mas não a Deus. Primeiro eu tenho que amar a Deus, senão o meu amor ao outro de nada vale. Como que eu vou amar o outro e não amo o meu Pai Celestial? Então eu não sou cristão. E é isso que Malaquias e que o preletor Luiz Fontes está falando e explicando para nós. Vamos ouvir. No novo nascimento, nós não nos tornamos pessoas meramente perdoadas. Nós nos tornamos filhos. Filhos. Filho, espiritualmente falando, biblicamente falando. É uma posição que você não perde. O filho pródigo, ele saiu da casa do pai. Ele chegou a dizer assim, pai, já que tu não morre mesmo, adianta a minha herança. Quero viver minha vida. Aquele pai tinha 2 filhos perdidos. Um dentro de casa e um fora de casa. O que saiu, gastou tudo. Esbanjou. Mas o pai continuou esperando ele. O pai reservou aquele novilho para ele. Quando ele voltou, o pai correu, o pai abraçou, o pai beijou. Porque filho é uma posição que nós não perdemos. Mas aqui eles estão dizendo algo muito sério. Em que temos desprezado o teu nome? Onde é que nós temos te desonrado? Aqui o assunto é filiação. Vamos para o versículo 7. Eu acho que essa pergunta, quem fala em oração, outros usam o termo rezar, falar com Deus. O que a gente tinha que fazer para Deus, falar com Deus, é: Deus, me fale onde que eu não obedeço. Deus, onde que eu não estou ouvindo. Deus, onde que eu não estou fazendo a sua vontade. Deus, não me permite eu fazer a minha vontade se não for da sua vontade. É essas coisas que é a verdadeira oração. A verdadeira oração é produtivista, como é o sistema Dynamis, que eu tenho que produzir em mim um crescimento de Jesus Cristo. É espiritual. Eu tenho que me encher do Espírito Santo para cada vez mais ouvi-lo para saber a vontade de Deus, não é a minha.
Eu não vivo para, eu vivo no mundo, mas não para o mundo. Eu vivo para Cristo, eu vivo para a Trindade, eu vivo para Deus. Eu pertenço ao reino de Deus, não ao mundo. Eu estou no mundo de passagem e todos estão. Como que eu vou comparar uma vida de 100 anos que seja, para falar um número bastante considerável, e comparar 100 anos com a vida eterna? Quem não sente a diferença de uma vida de 100 anos para uma vida eterna é porque não é cristão. O cristão faz o que ele tem que fazer segundo a orientação de Deus nesse momento, nesse plano, nessa passagem aqui. E que é curta em relação à vida eterna, é ínfima. O cristão verdadeiro está vivendo para o reino, está vendo nessa, está passando por aqui, mas está tendo uma visão celestial. É isso que nós temos que provar. É isso que a academia quer. É que a gente converse sobre isso. E mais, que testemunhe isso no dia a dia dos nossos trabalhos. E aqui é na engenharia geotécnica, mas a engenharia geotécnica é só um feito para a gente viver a espiritualidade, porque é para viver em todos os sentidos a vida espiritual. Não é só uma vez na igreja, não é todo dia, é toda hora. É isso que a gente quer dizer. Vamos continuar ouvindo o preletor. Ofereceis sobre o meu altar pão profano, e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, carece de detalhes. A mesa do Senhor. A mesa do Senhor é um dos fundamentos da doutrina prática, da vida prática da igreja. Da vida prática. Mesa do Senhor. Tudo espiritual. Capítulo 2, mesa do versículo Senhor. 17. Tendes enfadado, cansado o Senhor com as vossas palavras. Todavia dizeis, em que te havemos enfadado? Tá Nós vendo? estamos te cansando. Em que nós estamos tirando o teu cansando? prazer, seria a frase mais próxima do texto original. Em que nós Tá vendo? Ele está estamos falando tirando o mais teu na prazer, Bíblia, está tua escrito satisfação? lá. Estamos te cansando. Em que? Em que nós estamos Isto que aborrecendo? dizeis, tudo o que faz o mal é bom aos olhos de Jeová. Tá vendo? Ele está lendo a Bíblia, senhores. Onde está o Deus do juízo? Aqueles estão desconfiando do caráter de Deus. Aqueles estão... O ser humano está assim, ele desconfia de Deus. Ele fala, acontece algum evento, uma circunstância má, ele vai ainda cobrar de Deus. Como que aconteceu isso? Vamos fazer uma coisa bem absurda. Eu tive um acidente e perdi a perna. E aí culpar Deus? Por que não aconteceu isso? Porque não é cristão. E se Deus tirou a perna, tirou a vida, ele tem um propósito. O cristão verdadeiro sabe que ele tem um propósito, então é lógico que fica triste de um acidente, de qualquer perda, a gente fica triste. Mas aí, triste por causa de ver o plano horizontal, o plano natural, triste pela situação natural, mas nós temos que entender que quem é cristão verdadeiro está focado, sobretudo, no amor de Cristo, no propósito que Deus tem, mesmo com aquele acidente. Aquele acidente é um propósito que Deus tem como objetivo. Vai conhecer a história de Jó na Bíblia. Vamos continuar. Tocando no assunto da justiça de Deus, como se Deus fosse conivente com o pecado. Porque existe uma frase que diz assim, Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Sim, irmão, mas quem vai para o inferno não é o pecado, é o pecador. Então, muito cuidado com essas frases. Parece bonitinha, parece uma frase, mas ela pode ser uma frase que generaliza a justiça e a graça de Deus. E o inimigo faz isso na mente da gente. gente. É isso que eles estão dizendo. Vamos para um outro ponto. Capítulo 3, e o versículo 7.
Desde os dias de vossos pais, vós tendes desviado das minhas ordenanças.